Olá, vamos para mais um bate-papo do JazzCast? Olha, primeiramente eu estou muito feliz, né, porque estar, né, dentro da grade do J3 News deixa o nosso podcast, né, é muito feliz a gente poder estar dividindo esse papo aí com vocês, que também assistem a gente, né, além dos nossos canais, né, YouTube, Spotify, poder estar assistindo no J3 News e fazer parte dessa grade de tantos profissionais tão competentes. Já de antemão, queria dar os parabéns, né, a esse jornal de tanta excelência que está completando 11 anos, né, de existência, sempre se aprimorando e trazendo tantos conteúdos de tanta relevância para a nossa cidade. E hoje, né, dentro dessa data tão comemorativa para vocês do J3 News, eu tô com uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que vai falar sobre um assunto que interessa muita gente, principalmente nessa época do ano, né? Estar aqui de frente com a doutora Patrícia Peixoto, que é uma endocrinologista que tem muitos pacientes, que é uma profissional excelente, né? Por que eu falo sobre isso? Principalmente por causa da formação dela, né? Você ter toda uma formação baseada na UFRJ, né? Que hoje, né, a gente vê, né, Patrícia, que às vezes não é tão simples, as pessoas às vezes buscam caminhos um pouquinho mais fáceis. Então, estar com uma profissional com uma formação tão, né, todos os títulos de especialização, tudo feito dentro de uma universidade de tanto renome, mostra o tamanho da competência dela, né? E começando falando quanto ela é uma super profissional, é porque eu vejo a seriedade que você trata todos os seus pacientes, como você tem se dedicado, né? Queria te parabenizar por isso, de estar nas redes sociais, dividindo tantos assuntos interessantes, porque nem todo mundo consegue estar de frente com você, nem todo mundo consegue ter uma consulta com você, e ali através das redes sociais, que às vezes eu entendo que às vezes ainda tem tantos profissionais que ainda tem um pouquinho de resistência, você consegue passar informações tão importantes, né, para tantas pessoas, né? Às vezes as pessoas ainda têm um pouco assim de receio de estar ali, e você mesmo tenho certeza, né, porque é uma pessoa tímida, né, que se colocou nessa situação de desconforto e tá ali dividindo conteúdos de tanta importância que ajuda tantos pacientes ali. Então, já de antemão, queria te parabenizar e te agradecer por você, dentro dessa agenda tão apertada, né, de mãe, profissional, poder ter parado um pouquinho para estar aqui batendo esse papo com a gente. Nossa, Júlia, muito obrigada. Eu realmente agradeço pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui. Realmente, né, a questão do tempo a gente ajeita quando é algo que é prioridade, né? E uma das prioridades certamente era essa de estar aqui para falar para todo o seu público, do J3 News também. E eu agradeço também por você estar falando sobre essa questão da rede social, porque de fato é isso, né? A gente tem muita informação hoje circulando em diferentes meios de comunicação, mas a gente também tem muita desinformação, tem muitas informações deturpadas. Então, quando eu comecei na rede social, eu tinha muito esse objetivo, receio, né? Eu tinha o receio de como que iam me ver por estar ali na rede social. Eu acho que esse ainda é um medo que muitos profissionais de saúde têm, mas ao mesmo tempo eu vejo isso que você falou, é uma oportunidade que eu tenho de ir na contramão de informações deturpadas, de informações das fake news, né? E tá levando para um público mais amplo as informações realmente de qualidade e alcançando essas pessoas que podem não conseguir estar em consulta comigo. Então, e hoje é uma coisa que eu faço com muito prazer, mas sou tímida, assim, e para mim todo dia é um desafio. É um desafio mas tá de parabéns, saiu obrigada. Super bem. E principalmente quando a gente fala, né, Patrícia, na verdade, da endocrinologia, porque eu acho que muitas áreas acabam falando. E todo mundo, às vezes, entra um pouco nesse quesito de falar das suas experiências como se fosse uma receita para outras pessoas.
E aí entra muito nessa questão, às vezes, de dúvidas, né? E aí eu acho que é por isso que todo mundo, eu acho que, olha, senta aí, gente, porque é uma baita oportunidade. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas que vocês têm aí do outro lado. Tomara que eu consiga. Sobre toda essa questão hormonal, porque eu acho que isso está muito em voga hoje. As pessoas estão, né, ou banalizando a utilização de hormônios, ou, na verdade, lá não dando a devida importância onde precisa de ser dado. E como assim, né, os hormônios, né, Patrícia? Queria que você começasse explicando um pouquinho a gente como que os hormônios regem a nossa vida. Né? Como que, na verdade, às vezes a gente está querendo determinadas coisas e que esse desequilíbrio, às vezes, ou muito hormônio que a pessoa quer, ou a pessoa acha, por exemplo, para ficar forte eu tenho que tomar isso, ou para ficar calma eu tenho que tomar aquilo. Como que isso funciona no nosso corpo e como para a gente poder começar a se localizar desse mundo nosso interno hormonal? Perfeito. Júlia, você falou de tanta coisa importante nessa pergunta, porque, para começar, quando você coloca essa questão de que a gente, infelizmente, tem visto muito disso, a pessoa, ela vai falar que vamos usar desse jeito ou daquele, sem que isso seja algo recomendado pelas diferentes sociedades de endocrinologia mundo afora, baseados apenas em experiência pessoal, e não é assim que a boa medicina é praticada. A gente precisa sempre de ter estudos realmente validados, estudos sérios, bem conduzidos, para que a gente tire algo dali da teoria e possa aplicar na prática para os pacientes. Então, com segurança. Com segurança, exatamente, porque esse é um dos fundamentos da medicina, né? A gente realmente ter essa segurança para aplicar para os nossos pacientes. E sobre essa questão, né? Eu sou apaixonada pela endocrinologia, porque o nosso corpo ele é muito sábio. Então, em relação aos hormônios, a gente nasce com eles em equilíbrio, né? Em geral, a menos que a pessoa tenha alguma doença já, né? Mas a gente ele é muito inteligente no sentido de que se um hormônio ele por algum motivo ele cai, aquele que estimula a produção desse hormônio vai aumentar para tentar suprir essa queda. Os hormônios eles conversam todos entre si. Então, isso é feito de uma forma, é uma orquestra, isso é feito de uma forma muito equilibrada em geral. E a gente hoje, pensando no hoje, as pessoas têm muito a ideia de que hormônio quanto mais melhor, e não é assim. Então, se você coloca algo que está em equilíbrio naquele organismo, mas que se imagina que talvez ainda precisa ficar a mais, você na verdade está desequilibrando ele. E tem uma outra questão, toda essa questão hormonal, toda essa orquestra, ela é muito influenciada pelos fatores que a gente chama de ambientais. Então, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, de estresse, de alimentação, de substâncias presentes na natureza, no ambiente, tudo isso interfere no funcionamento hormonal. Então, a gente hoje, inclusive, tem visto muito de desequilíbrios hormonais também por causa disso, por causa desses fatores ambientais. Por que uma pessoa desenvolve algum tipo de alteração hormonal? Pode ser por questões genéticas, né? Por uma hereditariedade, mas ou muitas pelo vezes estilo de vida, né? Pelo estilo de vida, por conta desses fatores ambientais que alteram essa função. Eu acho que hoje, né, tá sendo muito, né, até o marido da doutora Patrícia, ele é um médico oncologista e que está se dedicando muito a toda essa parte de oncogenética, né? Isso. E aí lembrei exatamente disso agora, você falando sobre isso, né? Que hoje em dia se fala muito sobre também genética, então as pessoas buscam muito a genética, mas a epigenética hoje, ela diz muito mais sobre se você realmente vai desenvolver aquela doença ou não, né? A epigenética é tudo assim, como se a gente fosse, sobre o nosso estilo de vida, né? Então a genética, ela não é determinante, não, meu pai tem aquela doença, é certo que eu vou ter. Não, você tem aquele gene tendenciado, mas diz muito mais sobre
sobre o seu estilo de vida para saber se você vai ter algum distúrbio ou se você vai ter algum problema em relação a essa doença, né? A epigenética, ela até é um conceito um pouco difícil para os profissionais de saúde, inclusive, compreenderem, mas é bem muito isso que você subjetivo, falou, né? Mas é como se uma explicação que eu achei interessante é que é como se fosse a nossa genética é uma biblioteca, tá? Então a gente tem lá vários livros, né? Agora a epigenética, que é o nosso estilo de vida, é o que determina quais são os livros que vão ser pegos e vão ser abertos. E vai tornar uma doença. E aí sim, que uma doença vai aparecer ou não vai aparecer. E essa epigenética, ela é totalmente influenciada pelo estilo de vida. Totalmente. Então, pegando um pouquinho esse ponto, né? Até estava conversando antes, o último podcast foi com o Dr. André, e aí a gente nem conseguiu entrar muito nesse assunto, mas vou entrar, gente, porque eu acho que vai ser muito pertinente agora para muita gente que está pensando sobre isso. Então, pensando agora, tá chegando o verão, e aí todo mundo acha que tudo... Porque assim, o corpo é feito de uma construção, mas as pessoas não estão com paciência para nada mais. Então elas querem tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar magro, remédio para ficar forte, remédio para ficar bonito. Exatamente. Mas não querem ter nenhum tipo de trabalho. É isso. Então agora aumenta, né, um pouco, enfim, muito, o consumo de anabolizantes. E que normalmente, eu acho que, eu não entendo muito bem, queria que você explicasse um pouquinho para todo mundo, mas eu vejo que hoje, né, tá muito utilizando hormônios para que as pessoas cheguem de determinadas formas. Então, por eu ser mulher, né, eu escuto muito falando do chip da beleza, que é um chip hormonal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que as pessoas estão utilizando esses hormônios para emagrecer, porque isso deve ser muito comum no seu consultório. As pessoas devem chegar sabendo que você é uma endócrina e falar assim: doutora, eu vim aqui já sabendo da receita. Ela só quer assim, ela quer meio que te dizer o que ela quer fazer, né? Queria te chegar aqui para te dizer que eu estava querendo muito tomar testosterona, porque eu estou querendo ficar magra. Minha amiga tomou e eu também estava querendo. Inclusive, ela tomou tantos miligramas e botou junto um GH, que dizem que deixa a pele linda. Então eu queria também. Acontece isso com você, Patrícia? Olha, eu vou te dizer que não. Você não tem esse público. Não tem esse público. As pessoas já sabem que não vão encontrar isso com você. Eu acho que eu estou sempre falando tanto. Que a pessoa tem coragem. Mas, por um outro lado, muitas vezes eu recebo perguntas parecidas, que é: eu tenho uma amiga que está usando, isso é certo? Isso realmente tem problema? E aí, ali dentro do consultório, eu consigo esclarecer esse paciente. Porque, de fato, Júlio, o que está acontecendo? Houve uma banalização em relação a essa questão de hormônio. Quando que a gente vai prescrever hormônio para um paciente, seja ele de qual glândula for, né? A gente vai prescrever quando esse hormônio ele está diminuído, quando esse paciente tem algum tipo de deficiência na produção do hormônio. E, infelizmente, hoje a gente vê as pessoas usando o hormônio para outros fins, os diferentes hormônios. Claro que a gente vai falar aqui mais realmente dos anabolizantes, o GH também entra na história. E o que acontece? Quando você banaliza esse tipo de uso, você, na verdade, passa a ver muitas pessoas com excesso desse hormônio, e o discurso, infelizmente, que existe a respeito disso é de que, dependendo da dose a ser prescrita, isso não vai fazer mal. Quando, na verdade, a gente sabe, isso não é algo que eu estou falando, é algo determinado. Aí entra aquela história lá, né, da medicina baseada em evidências científicas fortes e sérias. Sabe-se que esse uso de anabolizantes, ele vai ser danoso independente de dose. Não existe dose segura. Quando você vai a um profissional de saúde e ele te fala que ele vai te passar um hormônio sem que você tenha de fato deficiência numa dose segura, isso não existe. Então, quando você...
E infelizmente isso é muito divulgado, como você falou, a pessoa vai escutar isso de uma amiga que está usando, ou então vai ver isso na rede social, vai aparecer ali como propaganda. As pessoas, elas estão realmente buscando por corpos perfeitos, quando na verdade isso não existe, né? Não existe, essa coisa de perfeição, na verdade não existe. E aí você se torna um alvo fácil para esse tipo de conversa, de cilada, exatamente. E o grande problema é que muitas vezes o que vai acontecer com o teu organismo não vai aparecer logo a alteração. Isso pode às vezes aparecer anos depois. E aí você talvez nem vá fazer a correlação com o uso daquele hormônio, né? Quando até seria menos mal quando você coloca chip, por exemplo, chip hormonal. Hoje a gente não tem nenhum tipo de implante ou chip, porque na verdade esse nome chip é até estranho, né? Porque fica parecendo coisa de eletrônica, enfim. Mas não existe nenhum tipo de implante hormonal que não seja o chamado Implanon. Tô até falando o nome comercial, mas na verdade aqui no Brasil só tem ele, né? De nome comercial. Então, só o Implanon, ele é autorizado para uso. Então, qualquer outro implante que se recomende, ele não tem regulamentação da Anvisa. Uma coisa que eu falo muito com os pacientes quando alguém me pergunta, pacientes ou pessoas ali na rede social, quando me perguntam a esse respeito, pede para ver a bula. Pede para ver a bula da Anvisa. Se a pessoa for, ela tá ali, vai colocar um implante para você, pede para você ver a bula desse implante. Se ela te mostrar, é porque tem exatamente, tem um estudo por trás, passou por uma regulamentação que a gente sabe que é séria para que aquilo ali possa ser utilizado. Então, e aí entra, né, muitas vezes o paciente, essa pessoa, ela vai usar aquele hormônio e vai começar a ter problemas, menos mal, aquilo ali já foi logo sinalizado, são aquelas mulheres que colocam chip e começam a ter queda de cabelo, começam a ter acne grave, começam a ter uma série de problemas, aquilo ali. E o pior, em geral, esses chips, eles são absorvíveis, então você não consegue tirar. Você não consegue tirar, você não acha. Exatamente. Existem até os não reabsorvíveis, eles vão cada vez mais melhorando, né, as técnicas, enfim, para passar ali isso para o público, mas ainda assim você não sabe exatamente quanto tempo aquele hormônio vai durar no teu organismo e os efeitos adversos também, né? Por isso é super importante, né, Patrícia, não banalizar, né? Então existe indicação, né? Então às vezes todos os hormônios eles podem ser utilizados, mas dentro de um quadro que exija, na verdade, ou que seja recomendado por um médico qualificado, um profissional que entenda o que está acontecendo ali e que esteja prescrevendo aquilo já com um objetivo, né? Não precisa de ter medo. Nossa, meu Deus, botaram em mim, eu vou tirar isso como? Não, se foi colocado, se tem alguma respaldo, ou se você tem alguma doença, ou se você está ali fazendo algum tratamento por um período acompanhado, isso é o mais importante, né? Não usar o que o amigo está usando, não procurar profissionais que não têm uma qualificação, uma formação. É muito importante a gente buscar um histórico do profissional, né, para poder... Porque é exatamente sobre isso, né? O doutor André, quando ele conversou com a gente, né, no último podcast, ele começou falando, né, acabando que a gente não conseguiu desenvolver esse assunto, que a gente estava falando sobre outro tema, falando o quanto adultos jovens hoje estão aparecendo com câncer. E ele falou que uma das duas coisas, né, ele falou isso aqui, que é pelo uso de... como é que chama? Anabolizante e esse cigarro eletrônico. O vape, né? Vape. Então, ou seja, ele já mostrou como que isso já tem, por exemplo, como você falou, pode ser a longo prazo, mas não está sendo. Não tá. Ou seja, já está começando a aparecer já câncer numa população adulto jovem, que é já uma coisa que normalmente já não era com uma incidência tão alta e que está começando a aumentar, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas jovens com câncer e começam a ser estudados o porquê, né? Por que está aparecendo tantas pessoas mais jovens? Exatamente. E foi um discurso dele falando que uma das coisas são esses dois. Então, assim, tá chegando o verão, né? Mas cuidado, sua saúde. A gente, às vezes, a gente fica trocando, às vezes, um momento
por uma eternidade, né? Por um envelhecimento saudável, por uma vida saudável, né? Só para se ter um resultado imediato. E quando você, né, fala até dessa questão do profissional que você procura, o especialista adequado para fazer tratamentos hormonais é o endocrinologista. E esse endocrinologista, ele precisa ter algo chamado RQE. Eu acho que vale a gente falar aqui sobre isso, porque não é algo tão divulgado, né? O RQE, ele é um registro de especialista. Então, você só consegue ter esse RQE, um número, quando você tem uma titulação, tá? Seja por prova de especialista, de título de especialista, ou então quando você fez a residência médica. Então, quando você vai lá, né, vou procurar tal profissional. A gente, infelizmente, tem visto que muitas vezes a forma de procurar informação a respeito do profissional está sendo a rede social. E aí você entra ali na rede social daquele profissional e tem uma série ali de coisas listadas, né, de especialidades, enfim. Pera um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. Vai na página do Conselho Federal de Medicina, pesquisa o RQE, porque tem como fazer essa busca. Você coloca o nome do médico e procura para ver se ele de fato é especialista naquilo, né, naquela especialidade que ele está se anunciando como sendo. Porque a gente, a rede social hoje, ela tem um papel educativo, mas de botar na vitrine todo mundo. Todo mundo. E outra coisa, de mostrar pessoas aparentemente perfeitas, de colocar para as pessoas um padrão de beleza que perfeito, todo mundo busca e que muitas vezes estrutura nunca vai chegar. Muitas vezes às custas do Photoshop, na foto que tá ali postada. E aí você vai tentar chegar em você uma coisa que nem a pessoa chegou. Né, não que não possa se fazer uma cirurgia, enfim, porque isso aí também depende de cada pessoa, mas no sentido de uso desses anabolizantes. Então a gente não sabe, né? E aí aquilo ali é colocado, e eu acho que um dos grupos, na verdade, eu acho que todas as faixas etárias são atingidas, mas um dos grupos que a gente tem que ter uma atenção ainda mais especial é dos adolescentes, né? Porque daí o que começa não só essa busca por, de repente, usar alguma coisa para ficar parecido com aquele corpo ali que aparece para ele na rede social como sendo o desejável, né? Como também até mesmo isso levando a desenvolvimento de transtornos alimentares, né? Que aí já seria até tema de outra conversa. Que eu acho, né? Falando também um pouco disso, já emendando um pouco nesses transtornos alimentares, né? Eu acho que também vem muito, né? Desse estilo de vida. Agora eu vou pegar acho que o estilo de vida um pouquinho agora para nós mulheres, dão licença os homens que estão nos assistindo. Eu acho, né, que muito dessa romantização da gente pensar assim, que a mulher dá conta de tudo, e a gente está se colocando num lugar que eu acho que é muito insustentável pra gente. Eu acho que esse lugar que a mulher hoje está se colocando, primeiro, ela está se colocando como tão autossuficiente que ela está afastando todos os homens para uma relação, às vezes, saudável. Então, eu sei que pode ser um pouco polêmico, isso que eu vou falar, mas eu acho que o que eu sinto, ou quando eu converso com as amigas, quando eu vejo que às vezes dentro de um casal tá tão se perdendo o papel do homem e da mulher, exatamente pelo papel da mulher. Eu acho que a gente quer tanto ocupar o nosso espaço, eu acho que a gente foi tão assim colocado em segundo plano em outros momentos, que hoje a mulher tá vindo com tanta força que ela tá atropelando. Então ela tá atropelando primeiro ela mesma, de entender, se colocar em situações às vezes que a gente se pergunta, pra que eu vou me colocar nesse papel de achar que eu dou conta de tudo, ou de me colocar nesse lugar e finalizar exausta? E sabe, Patrícia, eu digo muito isso porque eu acho que eu tô tentando sair desse lugar, mas por muito tempo eu estive nesse lugar de entender que para chegar onde eu cheguei eu precisei de ser forte. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei de... porque eu faço mesmo, porque se eu não fizer, ninguém faz. Ou sou eu que tenho que dar conta mesmo, porque se eu não fizer, ninguém dá conta. Então, eu acho que... Até quando, né? Eu acabei colocando essa frase até no meu Instagram, e aí eu recebi algumas
falas dizendo, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Então, mas eu acho que a gente tem que começar a repensar um pouco isso por causa dos prejuízos que trazem para a nossa saúde. Então, eu entendo mesmo, porque tem muitas mulheres que são solo, que precisam mesmo de dar conta de muitas coisas e que estão passando por momentos que estão muito difíceis e que às vezes é a única opção. Né? De realmente ter que dar conta. Mas como a gente pode suavizar isso e como isso pode, de repente, trazer menos prejuízos para o nosso corpo? Então, voltando um pouquinho, né, para essa compulsão alimentar ou pensando um pouco nessa parte hormonal. Então, essas mulheres que estão nesse lugar, né, de repente, de achar que elas dão conta de tudo, de que, na verdade, não, pode deixar que eu que vou pegar esse peso aqui, ninguém precisa de pegar minha mala, eu que vou botar minha mala no avião. Às vezes a gente vê hoje em dia todo mundo anda no avião, e aí todo mundo tem que botar a sua mala lá em cima, e aí quando bota a mala, quer pegar algum peso, alguma coisa, fala assim, não, posso te ajudar? Não, é uma ofensa um homem falar que vai ajudar uma mulher. Eu adoro. Eu também. Agora eu adoro, mas eu não adorava, Patrícia. Entendi. E eu acho que é mesmo a gente se colocar nesse lugar, porque às vezes, por a gente achar que a gente consegue, né? Porque toda mulher consegue botar uma mala em qualquer lugar. A gente consegue. Mas a gente tá deseducando esses homens de serem cavalheiros e depois cobrando deles que eles sejam. É verdade. Então, ou seja, a gente fala, ai, mas o homem não faz nada pra mim. Mas, mas gente, a gente nem deixa. Então, às vezes ele oferece uma coisa, a gente fala, que isso? Pode ser que eu pego. Ou seja, daqui a pouco a gente tá e eles estão adorando entrar nesse lugar, porque é mais cômodo. Mas como que isso gera um conflito, né? Porque pensando nessa parte hormonal, a mulher nasceu. Eu sei que tudo isso é polêmico, tudo isso é difícil, mas biologicamente nós nascemos com os hormônios femininos e os homens nasceram com os hormônios masculinos. Então, até quanta vez mais, quando a mulher quer aumentar a dose de testosterona dela, como que isso vai deixando a mulher um pouco mais masculina? Também eu acho, em todo, porque o hormônio, a pessoa acha que ela vai agir só no que ela quer. Fala assim, não, vou tomar hormônio para testosterona, nem sei exatamente para quê, ou para ficar mais forte, ou para ter mais, sei lá, na força, verdade, na verdade, assim, hoje até, desculpa só te interromper, mas hoje a única indicação que a gente tem para passar testosterona na mulher é naquela mulher que está ali em climatério e menopausa e que tem alterações de libido. Essa é a única indicação, mas a gente escuta isso, a gente escuta uma demanda de uso da testosterona para ganho de força, para emagrecer, quando na verdade a testosterona nem emagrece, ela não tem essa ação tão específica de levar a emagrecimento. Mas hoje a indicação é pura e simplesmente nesse grupo específico de mulheres climatéricas ou em menopausa que tem alteração de libido, tá? E ainda assim a menor dose que já seja suficiente para cumprir o efeito. O que ela deseja. Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso, Patrícia, em relação a como você pensa. Então é super legal, de repente, né? Eu tá conversando com você, quando você falou isso, falou assim, não, mas eu adoro. Então eu acho ótimo, então, porque você já é naturalmente essa mulher e também igual a mim, que tenho 2 meninos, eu tenho 2 filhos e você também tem 2 filhos homens. E eu hoje também tô num papel onde eu tô ensinando aos meus filhos a ocupar o papel do masculino. Então, ou seja, eu falo assim, hoje meu filho sempre vem pra clínica pra gente morar junto. Se eu tô segurando um papel, antigamente eu tava com um negócio cheio, ele falava assim, mãe, deixa eu te ajudar. Eu falei, não, filho, não precisa não. Agora não, agora já mudei. Eu falei assim, sim, ajuda a mamãe. Então, ou seja, eu tô segurando uma sacola, eu sei que eu aguento. Então, toda hora isso vem na minha cabeça. Não é porque eu não aguento, é porque ele tá querendo ser gentil e eu tô no papel de mãe desenvolvendo essa gentileza nele, para que ele seja um adulto gentil, para que quando ele estiver num lugar, ele possa entender. O homem, ele nasceu para ser o mais forte. Então, se alguém tem que ficar em pé, que seja ele, porque o músculo dele é mais preparado para estar em pé do que o nosso. Fisiologicamente. Ceder um lugar. Então, tudo isso começa primeiro da gente desocupando esse papel de achar que ninguém precisa. Eu posso ficar em pé, o homem pode ficar sentado. Minha perna aguenta muito mais do que a dele. Então, ou seja, parece que o mundo tá meio que a gente mudado em relação a isso. A gente tá ocupando um lugar, uma cadeira,
E a gente tá precisando desocupar essa cadeira para ele Pra sentar. poder- Mas só que ele não... Eles estão perdidos. A Estão verdade perdidos é essa, porque mas a muito gente- por conta da da forma. gente. Fala um Fala um pouquinho sobre isso, Patrícia. O que você tá achando sobre isso? Sobre você acha que esses hormônios também, talvez, disso? Como que toda essa postura nossa dessa mulher moderna pode estar sendo influenciada, de repente, por essa carga hormonal? Como que você acha que esse papel... Parece que tá todo mundo meio perdido nos seus papéis, né? De homem e mulher, dentro de um casal também, parece que as coisas meio que estão se perdendo, né? E eu acho que tá gerando muitos conflitos entre o casal, porque a mulher quer pegar o papel do homem, o homem tá se acomodando, aí a mulher... Olha, parece que tá tudo tão bagunçado. Tá não confuso. tá? Eu vejo dessa forma também. Eu não conseguiria hoje falar que por conta de uma postura diferente da mulher, isso possa fazer com que haja uma modificação de produção hormonal por causa disso. Desse jeito não. Talvez até isso se prolongando por muito tempo, nessa questão até de evolução de espécies, isso possa de alguma forma lá na frente ficar diferente. Mas o que você falou sobre essa questão da fisiologia feminina e masculina, de fato, a fisiologia feminina ela é totalmente diferente em relação à questão hormonal do que a masculina. Tanto é que, por exemplo, a gente tem uma modificação da nossa força de acordo com o nosso ciclo menstrual. A gente tem aquela fase, porque isso é tão da natureza realmente, que a gente tem aquela fase em que a mulher ela vai ficar mais calma, mais quieta, que é depois ali que ovulou, porque eventualmente ela pode até ter engravidado, então ela já estaria ali preparando o corpo dela para receber aquele bebê, e aí isso inclusive impacta, por exemplo, no desempenho dela físico na academia. Mas aí entra aquilo que você falou, não, eu preciso ter sempre o melhor desempenho, então eu quero talvez usar alguma coisa para não ficar com um desempenho diferente de acordo com o meu ciclo menstrual. Isso às vezes acontece. Então eu acho que a ação da forma que a mulher se posiciona e disso de alguma forma modificar o hormônio, hoje eu não consigo verificar. Mas, por um outro lado, imagina o grau de estresse que uma mulher, ela não se submete, e aí não vou dizer também que ela se submete só ao estresse. Na verdade, a gente hoje vive num mundo extremamente estressante e que cobra muito da mulher. Esse desempenho também, né, em múltiplas tarefas, né? Tem que ser bonita, tem que ser bem-sucedida, tem que ser magra, tem que malhar, tem que comer bem, tem que cuidar dos filhos, tem que ser excelente mãe. Tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser irmã, tem que ser amiga. Então, é aquela mulher, né, que tem múltiplas tarefas. Então, o que acontece? É um nível de estresse muito grande, e aí quando você é submetido a um estresse crônico, aí você tem uma alteração hormonal. Você tem alteração nos hormônios que são chamados hormônios de estresse, e aí o que vai acontecer? Ela não vai ter o melhor desempenho. Ela vai começar a ter aumento de cortisol, aumento de adrenalina. Isso vai fazer com que ela muitas vezes comece a ter não distribuição maior e maior força muscular, não. Ela vai começar a ter o que, na verdade, os homens têm de negativo, que é o quê? Eu digo negativo no sentido da parte, né, fisiológica, que é, por exemplo, uma tendência a acumular gordura na barriga, né, no abdômen. Elas começam a ter maior chance de ter alteração de pressão arterial, de ter alteração de colesterol, alteração em relação a risco aumentado de doença cardiovascular, por conta de estarem submetidas a esse estresse, esse grau de exigência absurda. E eu acho também, eu me coloco muito nessa posição que você falou como mãe de menino. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está hoje educando os futuros homens nesse sentido, né? Da questão do cuidado, do respeito, né? Para com todos, mas em especial as mulheres, essa questão, né, de repente faz uma gentileza, e isso também não é nem só para mulher, é para um idoso, por exemplo. Então eu acho que isso é uma coisa, as mães de meninos, elas têm esse papel, e eu acho que a gente tem que se cobrar esse respeito, né? Claro, individualizando cada filho, né? Porque eles não são iguais, mas
precisamos estar atentas a isso. Eu vejo, de fato, as mulheres buscando muito esse super desempenho e muitas vezes achando que isso, para elas conseguirem isso, elas precisam usar medicações, né? Elas precisam, como você falou, algo para dar energia, né? E aí depois esse algo que deu energia já não faz com que elas consigam dormir, então elas precisam tomar algo para dormir. E para dar conta de tudo. Para dar conta de tudo, né? Porque isso também é muito exigido delas. E é justamente essa questão de que a mulher, ao longo de muitos anos, ela foi sendo cobrada a esse respeito. Você não acha que a gente começou a se colocar num lugar de se autocobrar? Também. Eu acho que são dos dois lados. Eu acho que as pessoas... Porque assim, as pessoas só cobram se a gente permitir. Se a gente permitir. Uhum. Então, eu acho que vai acontecer algumas situações na vida da gente que são super assim, que vão educando a gente. Eu acho que isso vem com a maturidade também, né? Então, eu já me coloquei muito nesse papel, por exemplo, né? Como eu sou uma pessoa que trabalha e que amo trabalhar, mas quando eu casei, eu achava que eu era a melhor mãe, que eu trabalhava maravilhosamente bem e que eu era a melhor dona de casa. Até um dia, né, eu conversando com minha sogra e ela carinhosamente falando pra mim assim, não, Júlia, porque, né, tadinho, falando carinhosa, como você trabalha, né, aí sua casa às vezes fica assim de um jeito que não é legal. Aí eu, não, gente, aquilo, eu falei assim, não, como assim? Minha casa é perfeita, tudo tá em ordem, porque, mas não tá, e tá tudo bem, não tá. Então, às vezes ali vira uma chave pra gente, tá tudo bem, não tá? Então parece que a gente quer que tudo esteja perfeito, mas a gente precisa de escolher. Então, assim, a pessoa que vai ter uma casa perfeita é aquela que se dedica exclusivamente para aquilo. Então, aquela pessoa que faz a opção de repente, por não trabalhar, e de repente ela vai se dedicar à casa. Então, não pode se comparar com aquela que trabalha. Então, parece que a que trabalha quer se comparar com aquela que não trabalha e quer ter a casa igual. Gente, calma aí. Tá tudo bem a sua casa não ser perfeita. Porque você optou ou porque você precisa trabalhar. Calma, respira. Por que sua casa tem que ser perfeita? Eu acho que isso é isso que você falou. É a questão de que a gente tem que entender que a gente não consegue dar conta de tudo. E você quais são as suas prioridades? Exatamente. Você falou sobre essa questão até de você lá, né? E aí a sua sogra te deu essa orientação. Porque eu passei por algo parecido também, né? Mais jovem, em relação a isso, assim, por um perfeccionismo que hoje eu sei que não é qualidade, é um defeito, né? A pessoa ser perfeccionista, na verdade, é algo até que nos trava muito, que nos paralisa. Eu me cobrava de ter tudo perfeito, mas até o ponto em que, de repente, eu quase pifei. E aí você começa a parar e pensar quais são as minhas prioridades. Porque aí o que de mais valor tem para você, né? O que dentro daquilo ali, o que tem mais valor para você? E aí você vai realmente se dedicar mais àquilo, vai equilibrar pratos, mas vai ter um que vai cair, vai ter um, sabe? Sim, a vida é feita de equilíbrios e desequilíbrios. Vai ter um momento que você vai ter que focar um pouquinho mais no trabalho por causa da sua fase e de repente seu filho vai poder precisar de ficar mais que ter uma ajuda, alguém vai ter que tomar conta dele nesse momento. Então são escolhas e tá tudo bem. Tão ruim às vezes, eu vejo muito isso, mães às vezes que estão trabalhando e que ficam num nível de estresse tão grande se cobrando porque o filho de repente passou a tarde na casa de alguém ou teve que ficar na escola. Eu acho assim, que é um momento. E que se você tiver, mesmo que não seja muito tempo, mas o pouco tempo que você tenha, que seja de qualidade, tá tudo bem. Não precisa de entrar numa loucura de achar de que às vezes se cobrar tanto. Ou se aquilo tá pesando para você, ou se você tá percebendo que você tá perdendo fases importantes da vida do seu filho, entenda que às vezes você vai abrir mão de dar coisas. Se você não tiver alguém que possa, né? Se você não tiver um companheiro que possa, nesse momento, falar assim, olha, eu vou deixar um pouquinho com você, que agora eu vou trabalhar menos um pouquinho, porque é importante eu estar presente na nossa casa nesse momento. A sua estrutura familiar cabe isso? Não, não cabe. Então, será o que eu posso abrir mão do material para de repente eu estar? Porque as pessoas não querem abrir mão de nada hoje. Elas querem manter a mesma qualidade de vida, né? Então, ou seja...
quero dar tudo pro meu filho de material e também quero dar atenção. Presente, Gente, isso, a gente tem que fazer escolhas. Parece que às vezes essa romantização de que a mulher precisa de dar conta de tudo. E será que não é a gente que está se colocando nesse lugar de achar que a gente precisa de dar conta de tudo? Calma, respira e pensa assim, olha, porque eu tenho que malhar. Gente, é a sua prioridade? Você gosta? Você tá com tempo agora? Esse é o momento de vida? Eu tenho que estar com o corpo? Não, esse verão eu vou estar gordinha mesmo e tá tudo bem. Então entenda que quando você olhar aquela outra magra, você não vai ficar triste, ou vai se acabar, ou vai ter que malhar de madrugada, ou não, vai assim, olha só, esse ano minha prioridade não foi essa. Não foi essa, isso. E tá tudo bem. Agora aí você falou de uma coisa que eu acho que acaba muitas vezes impactando para a mulher e com isso ela se cobrando, ela se exigindo esse alto desempenho em todos os setores. A comparação. A comparação. Mas aí ela se compara num grupo que não é igual dela. Aí, mas por exemplo, na hora da comparação... ela quer se comparar com o corpo daquela que malha o dia inteiro. Gente, tem gente que inclusive trabalha com isso. Não é? Então precisa de ter aquele corpo. Aí você, seu trabalho, que não tem nada a ver com aquilo. Mãe, sabe o que é? Gente, não dá pra comparar. Você não pode comparar coisas diferentes. Você precisa comparar coisas... Então vamos comparar aquela pessoa que tem a mesma vida que eu. Exatamente. Que trabalha igual a mim, que tem 2 filhos. E até mesmo assim já é diferente. Exatamente. E assim, até mesmo se for pra fazer esse tipo de comparação, porque eu acho que a comparação no final das contas acaba sempre tem que ser com a gente mesmo. Eu tô melhor do que o ano passado. É isso aí. Ou que eu botei de meta pra mim, eu consegui cumprir comigo mesma. Voltar o olho pra gente, si mesma. Olhar a foto e do talvez passado. até olhar alguém com uma história, né, com situações semelhantes, no sentido não de comparação, mas de uma inspiração. Sim. Porque muitas vezes quando aquilo ali é uma inspiração, você se motiva também a estar buscando algo semelhante. Mas é fundamentalmente se comparar, né, fazer uma comparação consigo mesma, nesse sentido que você falou, de como que eu estou evoluindo dentro daquilo que para mim é prioridade. Porque aí entra a questão das prioridades. Se a minha prioridade é sim o trabalho, mas é a minha família, eu vou fazer escolhas diferentes de uma outra pessoa que tem outras prioridades. E aí o que você falou, tá tudo bem. Eu não preciso ficar me exigindo de também ter um alto desempenho numa outra questão, sabe? Eu acho que, mas isso é algo que muitas vezes não é fácil de se aplicar, né? Sim. Eu acho que não é fácil de se aplicar, porque inclusive existe até a comparação entre as amigas, né? Existe a exigência que as amigas naturalmente fazem também dentro do círculo Mas social. eu acho que é super importante a gente trazer um pouco isso pra gente, ficar um pouco confortável em ser quem somos, ou de entender qual é o nosso momento. Então eu acho que assim, olha, eu ainda não estou nesse lugar porque eu não me dediquei o suficiente para estar lá. E tá tudo bem. Porque eu acho que tudo também vem de um mérito. Exatamente, então, ou seja, você tá disposto a fazer o que o outro faz para ser igual ao outro? E aí você para pra pensar, eu não tô. Então tá tudo bem você não ser igual. Porque você optou por não percorrer, porque também as pessoas querem ser igual, mas não querem fazer a mesma coisa que o outro faz. Então se compara financeiramente com o outro. Você está disposto a trilhar o caminho que ele trilhou? Ele teve que, talvez, ficar longe da família, teve que abrir mão de sei lá quantos anos, não viu os filhos crescerem. Não, isso não é pra mim. Então tá tudo bem você não ter aquele sucesso financeiro. Não, pra poder ter aquele corpo, aquela barriga, não, você não pode. Você vai ter que pesar sua comida, você não vai poder sair no final de semana com sua família, você vai ter que não pode jantar fora. Não, isso não cabe na minha rotina. Então não queira ter aquela barriga, sabe por quê? Porque você não cabe na sua vida aquele sacrifício, ou você não está disposta nesse momento a fazer aquilo. Então nós somos adultos. Eu acho que às vezes as pessoas se tratam com muita infantilidade. Né, de se ficar toda hora se mimando. Eu quero, mas, gente, se esforce para tal, ou entenda que eu não tenho porque simplesmente eu optei por não ter. Né? Eu acho que veio um pouco dessa maturidade de entender, de se colocar. E eu acho que isso gera um pouco de se dizer não, né? Voltando um pouquinho, né, dessa parte de estresse, já pensando, sei lá, que se de repente as pessoas conseguiram se acalmar um pouquinho. Eu sempre tenho muita dúvida, eu não sei se pode ser a dúvida de vocês também. Quando a gente fica muito estressado, a gente acaba dormindo mal.
Quais são os prejuízos hormonais? Quais são os hormônios que de repente a gente produz à noite? Ou que de repente, é porque eu vejo muito, quando eu leio, não sei se estou errada, que tem determinados momentos do dia que a gente tem algumas produções hormonais. Exatamente. E aí de repente a gente perde aquele dia, nada que a gente não possa recuperar no outro, mas aquela pessoa que tem às vezes aquele hábito, por exemplo, gente que acorda muito tarde, então tem alguns hormônios que são produzidos na parte da manhã. Então pensando um pouco daquela pessoa que por estar tão estressada não está dormindo. Então quais são os prejuízos hormonais que ela tem? O que ela está deixando de produzir assim, de repente? Fica acordada a noite inteira. Então, ou seja, tem algumas coisas que são produzidas durante o sono. Então, quais são os prejuízos para essas mulheres que estão muito estressadas, ou para todo mundo que está muito estressado sem dormir? Então, né, a pessoa ela pode ter privação de sono por vários motivos. Um deles é o estresse, às vezes também é o trabalho da pessoa. A gente tem, né, pessoas que são trabalhadores noturnos, às vezes isso não é uma opção. Então, essas pessoas, elas vão ter, de fato, um comprometimento de produção de alguns hormônios, principalmente do GH. Elas começam a ter alteração também da produção do cortisol. E, além disso, também é muito interessante quando você até falou que recupera na noite seguinte, mas o que acontece? Não é nem bem assim. Mas dá para recuperar, dá também. Quando você tem uma noite de sono mal dormida, você tem alteração em dois hormônios que nem são tão falados, que é na grelina e na leptina. Tá, esses hormônios, não é? Exatamente. Olha, tá vendo? Aí, você não dorme, aí você come o dia todo grelina, e depois você reclama que tá gorda. A grelina aumenta e a leptina diminui. E a grelina é um hormônio que estimula a fome, a leptina e diminui a busca pelo comer. Então, após uma noite mal dormida, você fica com desequilíbrio desses hormônios. Então, no dia seguinte, você vai, ainda que sem perceber, comer maior quantidade de alimento, buscar pelos alimentos que nós chamamos de mais palatáveis, que são aqueles mais ricos em gorduras e açúcares. E se isso já acontece após uma noite, após várias noites, imagina qual, né, exatamente o nível de danos que vai acontecendo no organismo. Então, hoje, inclusive, quando a gente fala sobre tratar a obesidade, a gente tem que verificar como é que está sendo a qualidade de sono desse paciente. Isso faz parte do tratamento. E ainda que essa pessoa não desenvolva obesidade, essa alteração nesses hormônios, que aí, né, como eu falei, não é só grelina e leptina, mas também tem cortisol, tem adrenalina, tem o GH também, isso vai fazer com que essas pessoas, elas tenham uma modificação em relação ao metabolismo dos açúcares e das gorduras, e além disso também elas começam a ter uma alteração em relação à distribuição de gordura corporal. Então são pessoas que começam a ficar com maiores chances de desenvolver diabetes, desenvolver o que a gente chama de síndrome metabólica, em que o paciente fica com queda do nível do HDL colesterol, que é o colesterol bom, aumento do nível de triglicérides, que é a fração do colesterol ligada aos açúcares, começa a ter alteração de pressão arterial, começa a ter aumento de risco de doenças cardiovasculares. Então, isso tudo vem dentro desse pacote das noites mal dormidas. Eu diria assim que são as alterações metabólicas mais significativas, falando de uma forma mais a médio prazo. Mas quando a gente fala a longo prazo, a gente ainda tem mais uma questão, que é a questão cognitiva, a questão da parte cerebral. Porque quando você fica submetido a muito tempo de noites mal dormidas, você acaba também tendo um comprometimento da sua função cerebral. E tem uma outra coisa também, que eu sei que é o que a gente chama de cronótipo, né? Aquela questão das pessoas que são mais matutinas, que acordam cedo e dormem cedo, e daquelas outras que já tendem a acordar mais tarde e dormir mais tarde. Isso é geneticamente definido, né? Tanto é que a gente normalmente vê isso muito claramente nas famílias. Mas isso também é determinado pelo ambiente. E aí a gente agora, com essa coisa de celular o tempo inteiro, levando o celular para a cama, às vezes pessoas que tinham um padrão matutino passam a ter um padrão mais, né, noturno, de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Por causa da distração ali. Por causa da distração, por causa dos estímulos externos. E essas pessoas, elas que costumam dormir mais tarde, acordar mais tarde, elas tendem a ter
perfis metabólicos piores. Elas tendem a ter maior risco de desenvolver obesidade, desenvolver diabetes. E aí, volto a dizer, às vezes isso é uma característica da pessoa, mas ainda assim é possível modificar. E às vezes não é uma característica já inerente à pessoa, é algo que acabou se construindo por conta dos hábitos. Inclusive, isso aconteceu muito no período da pandemia. Pessoas que nem tinham esse hábito passaram a ter, porque era aquela coisa de ficar de madrugada assistindo série, comendo, porque não tinha muito o que fazer, exatamente. E aí elas depois começaram a ter repercussões no organismo por conta disso. Gente, você tá falando isso, né? Veio duas questões, né? Muito curiosas, né? Uma é que normalmente, né, quando você falou dos casais, normalmente essa pessoa que dorme cedo e acorda cedo casa com uma pessoa que gosta de dormir tarde. Verdade. Então parece que esses opostos se atraem. Então vamos pensar que um vai ajudar o outro, né? Vamos pensar que aquele que dorme cedo vai tentar trazer esse outro. Não, que o que dorme tarde puxa o outro. Isso aí, exatamente. E a gente vê isso acontecer muito. Realmente acontece muito. Ou então, às vezes, né, o paciente fala, eu tô realmente dormindo mal. Porque meu marido só fica a noite toda rolando televisão. A televisão. Gente, não tenham televisão no quarto. Recomendado, porque do ponto de vista médico, eu sei que existe todo um conforto por trás disso, né, de ter lá uma televisão no quarto. Eu não tenho televisão no quarto. Nossa, já aí, tá vendo? Porque realmente atrapalha. Então, mas falando um pouco disso, já caminhando, gente, olha, esse negócio da gente ter que falar pouco atrapalha muito, porque que já tá acabando e eu tenho muitos assuntos. Salvador já tá me sinalizando, entendeu? Eu tô cheia de pergunta ainda. Poxa. Mas eu queria finalizar falando exatamente um pouco sobre a Patrícia em casa. Exatamente, porque tudo isso da prática, tudo isso que a gente tá falando, né, da teoria, é muito... eu acho que muita gente sabe disso. E aí, de repente, quando vem trazer pra prática, às vezes não consegue tudo. Então eu queria, assim, já que você imagina uma super entendedora, o que você consegue colocar em prática na sua casa, porque pode ser uma inspiração pra gente. Até agora tá chegando a época de férias daqui a pouco, aí as crianças ficam meio que sem horário pra dormir, como que há de eterno, imagina 2 meses dormindo sem hora pra dormir, como que isso pode gerar prejuízo nos filhos, como que você organizou isso, porque agora seus filhos estão um pouco maiores, né? Exatamente. Mas como que você conseguia, ou se você conseguia, ou se você não conseguia, como que a Patrícia em casa, gente? Vocês têm curiosidade de saber, né? Porque... Vamos ver. Já mostrou que ela não tem televisão no quarto. Isso já mostra uma disciplina, hein? Isso aí, verdade. Então, assim, eu acho que, por um lado, talvez eu tenha tido sorte, né? Em relação aos meus filhos, porque ambos nasceram com essa tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo, e eu fui só cultivando isso. Os meus também. Né? Então, eu não tive grandes problemas em relação a isso. E vou te dizer que o que me ajudou muito foi ser meio que firme nas regras. Meio que como se fosse general mesmo. Você não acha que a gente que treinou essas crianças a serem diurnas ou não? Você acha que pode ser que não? Não, porque assim, por exemplo, porque os meus filhos têm super o meu hábito, os dois. Mas eu via isso realmente assim, eles acordavam cedo, sozinhos, né? E dormiam já mais cedo. Então eu acho que foi mesmo característica, eu acabei passando esse gene para eles, né? De realmente dormir e acordar cedo, mas muito de policiar em relação a tempo de tela. Eu acho que a gente ainda, né, os meus são mais velhos, né, então eu ainda peguei uma certa facilidade maior em relação a isso do que quem tá tendo filho agora, tá? Mas eu sempre fui muito rígida, muito rigorosa nisso, nessa questão de tempo de tela. Em relação à alimentação, eu acho que foi acontecendo de uma forma natural, sabe? Parece assim, do jeito que eu tô falando, que foi tudo muito fácil, mas não foi não. Porque, inclusive, quando eles eram menores, que eles ainda não tinham ido pra escola, era mais fácil para eu controlar. E aí, depois... Amiguinho, comendo... E aí, por exemplo, teve um dia que a professora chegou pra mim e falou, Patrícia, manda pelo menos um dia da semana um biscoito recheado, porque... Eles estão roubando, eu não vou falar o
o nome, não. Né, um deles tava trocando. Ninguém tava querendo o lanche deles. Tava trocando. Então, mas assim, e aí é conversar. Eu sempre busquei explicar, olha, isso, hoje eu tive uma conversa linda com uma menininha em que eu expliquei sobre essa questão e eu vi o olhinho dela, como que ela estava entendendo isso. Então, eu acho que eu sempre procurei fazer isso, explicar. Sempre tive uma super ajuda do Gustavo, acho que isso também ajuda bastante. Então, os dois falando a mesma língua. Eu acho que isso é super importante no casal, porque não adianta se a mãe ou o pai fala aí isso fala, não, aqui, vou te levar pra comer escondido. Sabe? E isso, então, realmente também nesse sentido, né? A gente uma fala parceria, a mesma né? língua, exatamente. Então, eu diria assim, eu não tive grandes dificuldades em relação a isso. Mas uma coisa que eu devo dizer que nunca foi algo de muito hábito pra mim, foi o exercício físico. E aí, com eles, eu sempre priorizei muito a parte intelectual, talvez até por conta da minha história do Gustavo, e eles também, né, nunca tiveram super desempenho em esportes, nada disso. Então, hoje eu vejo isso como um calcanhar de Aquiles. Eu hoje faço exercício físico, comecei a fazer até por questão de saúde, tá? E hoje é uma coisa que está presente na minha vida, né, na minha rotina. Mas ainda tenho dificuldade com um deles em relação a isso. Porque talvez no começo muito lá no início eu não dei a devida atenção, eu foquei mais, e aí já essa parte intelectual mais tá destacada. Tudo bem, vamos lá, e tá tudo bem. Vamos lá pro nosso discurso do bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque hoje ele já é adulto, e aí eu coloco ele pra, sabe, ele hoje já sabe, ele tá fazendo as escolhas dele e tudo mais, mas seria mais ou menos isso, né? Vamos voltar e tá tudo. Hoje a gente vai terminar o nosso podcast assim, ó. Tá tudo bem, colega. Então, ou seja, tá tudo acontecendo, nem tudo tá perfeito, mas tá tudo bem. Se tivesse Estamos perfeito, juntas. tinha alguma coisa errada, porque perfeição não existe. Nós somos humanos, né? Então somos seres imperfeitos. Com certeza. E esse desequilíbrio, às vezes, em alguns momentos, faz parte. Faz parte, isso aí. Patrícia, queria te agradecer muito. Nossa, aprendi tanto aqui. Eu acho que sempre quando a gente conversa assim, a gente vai escutando e a gente vai aprendendo, porque às vezes tem algumas dúvidas que a gente tem e que a gente vai escutando sem realmente sentar de frente para um profissional, por a gente achar que a gente não precisa, ou eu vou lá falar, eu não tô com doença nenhuma, eu vou lá pra gente conversar. Então a gente não marca uma consulta às vezes pra conversar. E aí, de repente, ter a oportunidade de sentar e conversar com você, como que a gente acaba aprendendo e trazendo, vai incorporando coisas às vezes da nossa vida, assim, às vezes só de escutar uma conversa, ou de escutar uma pessoa que entende de algum determinado assunto. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo. De novo, te parabenizar por você estar nas suas redes sociais explicando, tirando as dúvidas das pessoas, como que isso é valioso para todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o Instagram da doutora Patrícia aqui, né? Pra poder vocês encontrarem, porque ela é super ativa nas redes sociais. Eu quero agradecer de novo, viu, Júlia, pelo convite, porque eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E podem realmente mandar mensagem, participar. Fala pra gente. Muito. Patrícia, do seu Instagram. @, né, doutora não, DRA.Patrícia Peixoto. Como o nome dela mesmo, super simples. Então sigam ela nas redes sociais. E para quem está assistindo a gente pelo J3 News, né? Esse podcast ele passa no Spotify, né? Com o meu nome, Júlia Neves. No YouTube também com o meu canal, com o nome também, Júlia Neves. E o Instagram também, Júlia BS Neves. Tá encontrando a